Stava
Porque tanta cobrança de um ser imperfeito. Quero amar, quero aceitar, e vou me perdoar dos meus defeitos. Vou mergulhar bem fundo no meu interior. Conhecer meu mundo, a verdade. De prova e expiação vai se transformar em felicidade. O Espiritismo me ensinou a não desesperar com a dor. Ela é o anjo do Senhor, uma guidão a incentivar nossa evolução. É tempo de despertar. O caminho está aí. Segue em frente na jornada, pois a vida se renova sem cessar, e a voz do coração vai comandar a humanidade. Sem ao menos sem perceber, quem sabemos mais dos outros que em nós. Calma e serenidade, esse refrão, envolvidos no amor, somos a regeneração. Eu conheci uma doutrina de amor que anunciou a nova era. Estamos numa transição, mundo de prova e expiação vai se transformar em felicidade. O Espiritismo me ensinou a não desesperar com a dor. Ela é o anjo do Senhor, uma guião a incentivar nossa evolução. É tempo de despertar.
Sente-se com erro até quando acertar. Que grande alegria pra acender a peça. Eu me amo como estou. Sou feliz agora e não depois. Sinto a me corrigir a dor. Por isso eu não vou desistir. Eu me amo como estou. Sou feliz agora e não depois. Sinto a me corrigir a dor. Por isso eu não vou desistir. Conhece-te a ti mesmo, aceita como estás. Melhor modificar o que não te faz feliz. Conhece-te a ti mesmo e onde quer que vás, imprime que é bom, sem medo, sem verniz. Eu me amo como estou. Sou feliz agora e não depois. Sinto a me corrigir a dor. Por isso eu não vou desistir. Conhece-te a ti mesmo, vida que não cessa. Às vezes fico a esmo, eu não tenho pressa. Contente-se com eu, até quando acertar. E que grande alegria pra acender a peça. Eu me amo como estou. Sou feliz agora e não depois. Sinto a me corrigir a dor. Por isso eu não vou desistir. Eu me amo como estou. Sou feliz agora e não depois. Sinto a me corrigir a dor. Por isso eu não vou desistir. O título dessa música é Eu.
Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de oração. A paz de Cristo. Vamos aos nossos avisos. Convidamos a todos, boa noite também aos nossos amigos do Facebook, muita luz. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, dia 4 de junho, com o tema A Excelência do Amor, com o palestrante César Crispim. A APEL realizará um jantar fraterno, dia 3 de junho, a partir às 19 horas. Palestra com César Rocha, Rio Grande do Norte. Ele vai falar sobre o tema Os conflitos existenciais à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles. O ingresso para o jantar, que será logo após a palestra, é R$20, né? Neste mês de junho, a Espírita Piauiense realiza uma programação muito especial com o escritor espírita Adeilson Salles. No sábado 10, dia 10, o escritor participa do Salip, local no anfiteatro da UFP, com a seguinte programação. Às 15 horas, tem a apresentação do grupo Espírita Amor em Ressonância. Às 15h30, a palestra Iluminando as Consciências, o Livro dos Espíritos, 160 anos. Às 16 horas, tem a participação do lançamento do 8º Congresso Espírita do Piauí, com sorteio de inscrições para o CEP. Às 17 horas, momento de autógrafo no estande da FEP. Visite nosso estande, pois a FEP realizará promoções especiais. Informamos também que os livros estão com descontos consideráveis, tanto aqui na nossa livraria, na FEP, como no Salip, no nosso estande. Teremos dia 11 uma roda de conversa com pais e jovens da evangelização espírita infanto-juvenil. O tema, conversando sobre sexualidade com crianças e adolescentes. E o facilitador vai ser o Adeilson Salles. Que bom. E do dia 16 ao dia 20, temos um seminário aqui, de mediunidade. O tema vai ser um ato de amor. Vamos ter aqui a abertura, no dia 16, na Federação, uma palestra com a Sueli Caldas. Dia 17, no sábado, a partir das 14 horas, tem o seminário Os Poderes da Mente, também com a Sueli Caldas Schubert. E o seminário da mediunidade, 16h30, com o Isaías Claro. E no domingo, a palestra será com o Isaías Claro. Convidamos a todos para participar desse momento. Segue também na segunda-feira no Centro Espírita lá da Caridade e na terça-feira no Centro Espírita Fabiano de Cristo. Mais informações, nós temos os folders aqui no mural. Tá? E informamos que a nossa casa tem a atividade de segunda a sexta, a partir das 15 às 17h30, do atendimento fraterno. Temos doutrinária, na sexta-feira às 19 horas e também aos domingos. Explanação do Evangelho, na quarta às 16 horas e também na quinta-feira às 18h45. Atividade Caminhos de Luz, que é na quarta-feira às 18h45. O estudo do da doutrina, que é o EGE, toda terça e sábado, a partir das 18h30. E evangelização infantil aos domingos. Então, agora buscando nos harmonizar, nós vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Cadáveres. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Mateus, capítulo 24, versículo 28. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram.
Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse gesto, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível, É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abrigue em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Então, nesse momento, convido a todos a elevar o pensamento. Deus Pai, de amor, de bondade, espiritualidade aqui presente, agradecemos pelo momento, pelo amparo, pela oportunidade do aprendizado. Pai de amor, que nesse momento possamos estar receptíveis aos teus ensinamentos. Nos guia, nos orienta, ajuda-nos a compreender, Pai querido. E com essa súplica, nós damos por iniciado a atividade da noite de hoje. Nós vamos convidar a nossa querida Maria Júlia, que é trabalhadora da Associação Piauiense Espírita Langerton Neves da Cunha. Ela vai nos falar hoje sobre os processos obsessivos. Que Deus a ilumine. Boa noite a todos. Que Jesus seja conosco nessa hora de falar em seu santo nome. Eu estou me sentindo até assim, desnecessária. Depois de ouvir, de sentir, de ser tocada na fibra da minha alma, por esse grupo tão maravilhoso, que cantou até agora aqui para a gente, e que não precisava de palestra nenhuma, não precisava de fala, bastava se permitir ser tocado e ouvir a letra das músicas que já dizem tudo. Mas vamos conversar um pouquinho sobre os processos obsessivos. É um tema muito complexo que exige de nós estudo, aprofundamento, reflexão naquilo que a gente tem enquanto informação, naquilo que a gente tem enquanto vivência do nosso cotidiano e, principalmente, naquilo que a gente vai falar para o outro. Quando a gente atende as pessoas na casa espírita, é que a gente entende, compreende a necessidade do respeito na fala. Não pegar trechos de palestras, de livros, e achar que aquilo ali eu posso dizer, eu posso referenciar para qualquer pessoa. Cada situação é uma situação, porque nós somos únicos. Outro dia,
eu fui a um hospital com uma amiga, dar um passe na mãe de uma colega da minha amiga, que estava passando por um processo muito difícil de doença. Ela fez uma cirurgia de um câncer que complicou. E chegou a ir para a UTI 2 vezes até chegar ao óbito. A filha, colega dessa minha amiga, conhecia a doutrina. A mãe também conhecia alguma coisa, né? Mas eram eminentemente católicos. E uma amiga dessa colega da minha amiga havia pedido o nome da mãe para colocar na reunião de desobsessão no centro em que ela trabalha. E aí ela levou e trouxe o diagnóstico. Olha, a senhora está muito obsediada. Nossa, é muito grave. O quadro ao seu redor é terrível. Gente, será que isso é caridade? Ela chegou ao óbito. Nós fomos lá 2 vezes dar o passe. Uma vez ela estava no apartamento, a outra ela estava já entubada na UTI. E ela desencarnou. Será que isso é caridade? Será que uma pessoa que está passando por um processo de doença, que geralmente quando é grave, a gente sempre fica naquele estado de meia-culpa, de olhar para trás, ela já tinha uma certa idade, então, de olhar para trás e ver os erros, e ver uns arrependimentos, às vezes um sentimento de culpa, e a criatura chega e joga um diagnóstico desse. Então, nós tentamos acalmar a filha, tentamos acalmar aquela senhora. Não é bem assim. Obsediar todos nós somos, porque está lá no Livro dos Espíritos. Todos nós somos influenciados diuturnamente. Então, não é só a senhora. Mas o estado de fragilidade que aquela mulher já se encontrava, né, e aí é emocionalmente fragilizada, é claro que isso só tende a piorar o quadro psicológico e emocional, porque ela tinha medo de morrer, ela não queria morrer, mas ela terminou desencarnando. Então a gente imagina uma pessoa que desencarna com um psiquismo, com esse medo, que já não queria morrer. Será que ela pode ter desencarnado com uma ligação mental dessa criatura que lhe causou um sofrimento maior? Por outro lado, essa criatura que ficou aqui, que passou essa informação para ela, pode também ter se arrependido e fazer também uma ligação mental. Então, aquilo que a gente fala, é preciso a gente prestar atenção. Eu atendi também uma moça casada, recém-casada, a mãe desencarnou e ela estava inconformada, irredutível, no coração duro, porque não aceitava. E aí ela foi na casa espírita, porque assim, as pessoas elas passam por vários lugares. Aí quando elas não encontram resposta alguma, elas chegam na casa espírita. E aí ela foi na casa espírita. E aí o que a pessoa diz para ela? Não precisa você ficar assim, ó, você vai ter um filho, e aí a sua mãe vai reencarnar como seu filho. Então está tudo resolvido. Nossa Senhora, aí é complicado, né? É complicado. Outro caso, eu fui fazer evangelho no lar de uma pessoa. A mãe, o filho jovem, havia sido assassinado e a irmã estava inconformada, tinha uma ligação muito forte. E antes de mim, foram outras pessoas fazer o evangelho e uma delas foi para incorporar. Uma médium de incorporação, chegou lá. Essa família também não sabia nada ainda de doutrina. E o primeiro evangelho no lar que foi feito, a médium foi com o intuito de incorporar. Quando nós chegamos lá, nossa Senhora, gente, olha, vocês não imaginam a confusão que foi feito naquela família e no entorno, porque as pessoas da família, elas conversam com as outras pessoas, né? Então, isso cria, meu Deus, uma aflição maior. Tinha hora que a mãe achava que ele estava até fazendo milagre já. Tinha hora que diziam para ela, tu precisa rezar porque ele está aqui. Olha, gente, foi uma confusão que é muito complicado. Quer dizer, uma família que está passando por um problema desse, a gente se propõe levar o evangelho. E ao invés da gente levar o consolo,
da gente levar uma ajuda, da gente ser solidário, da gente ter compaixão com a dor do outro, a gente complica mais ainda. Então, falar de processos obsessivos requer muito estudo, muita reflexão, muita responsabilidade. Não é fácil, né? Jesus disse assim: mas o que sai da boca procede do coração. E isso é o que contamina o homem. Então, nós estamos vivendo uma era, como a irmã do Fox disse, uma era dos sentimentos. Nós precisamos educar os nossos sentimentos, buscar entender no Evangelho de Jesus, primeiro para nós, para depois a gente compartilhar com o outro, mas tem que ser com o coração. Porque se a gente usar só a razão, só a informação, de que forma nós vamos tocar o outro, né? Então, quando a gente pensa em compreender um pouco esses processos obsessivos, a gente pensa as causas e os mecanismos da obsessão, os fatores predisponentes do processo obsessivo. A gente tem os fatores predisponentes e nós temos o determinante para que isso aconteça. Os processos obsessivos e suas consequências. Como se livrar da obsessão? Porque, geralmente, o que a gente quer é se livrar. Dificilmente a gente assume a responsabilidade de que nós temos em todas as circunstâncias de nossa vida. É mais fácil a gente culpar o outro, a gente responsabilizar o outro, de que a gente entender que se algo está acontecendo comigo, é porque eu tenho alguma responsabilidade. Ela pode até não ser a maior, mas alguma responsabilidade eu tenho, porque senão eu não estava vivendo aquela experiência. A experiência é minha e do outro, porque se fosse só dele, ele estava lá vivendo sozinho essa experiência. Mas a gente não consegue, por isso a gente quer se livrar. É como a doença, a gente quer se livrar da doença, quer logo imediato, eu quero ficar logo boa, e quer os remédios mais potentes, os recursos de alta tecnologia para a gente se livrar daquela doença. E a gente esquece que nós não estamos ainda no processo de cura, nós estamos num processo de tratamento. Cada um de nós, e não existe nenhum melhor do que o outro. Estamos todos no mesmo nível, todos no mesmo barco. Como eu atendi uma moça, 21 anos, ela estava com crise de convulsões. E era claro que o processo dela era obsessivo. Mas eu nunca me sinto no direito lógico de dizer isso para uma pessoa, por tudo que eu já vi, né? E até como ela falou, pela responsabilidade que a gente tem, principalmente, de estar ali na casa espírita, de fazer parte da identidade daquela casa, do compromisso, que não é só com os encarnados que estão lá como trabalhadores, mas é principalmente com a equipe espiritual que dirige e coordena aquela casa. Eu estou falando em nome deles também. E ela, quando ela sentou, ela disse: olha, já me disseram, todo lugar que eu vou me dizem que eu estou com um espírito obsessor aqui perto de mim. Só que ninguém nunca me disse como é que eu me livro disso aqui perto de mim. E eu, ai, minha Nossa Senhora. Aí, daqui que a gente consiga fazer a criatura entender que não é se livrar, mas é assumir o compromisso de resgatar uma afetividade que no passado, ou até nessa encarnação mesmo, né, foi um pouco desarmonizada. Então, não é fácil. E aí, a gente lembra de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, a fim de vos ajudar a marchar corajosamente pela via do aperfeiçoamento em que entrastes. Então, estamos, sim, na via do aperfeiçoamento, mas estamos em processo. E primeiro é um tratamento, e é um tratamento longo,
Porque, como diz Miramês no livro que fala de Francisco de Assis, a Inquisição, ela foi um processo de evolução, de depuração das cruzadas. E quando foi isso? Bem aí. A doutrina espírita tem pouco mais de 150 anos. É quem está nos tratando. Então, nós ainda temos uma longa caminhada até adentrarmos no processo de cura. Eu fico muito emocionada com essa passagem. Nós nos devemos uns aos outros. Então, o processo obsessivo não é o outro que está me obsediando. Estamos vivendo um processo recíproco entre nós. E nós só vai solucionar os dois. Sozinho, não é só o outro, não é só eu me livrar, não é só eu ir para a casa espírita e participar de uma mesa mediúnica e me livrar e tirar o obsessor de perto de mim que vai resolver. E está lá no Evangelho também, no Novo Testamento, falado pelo Cristo. Não é isso. Somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Então, é um trabalho nosso. Quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ele quis dizer que ele veio mostrar o caminho, mas quem tem que botar a mão na massa somos nós. Quem tem que construir essa cultura de paz, quem tem que assumir de fato e de direito a responsabilidade de sermos pacificadores, somos nós mesmos, né? Ele está aqui, nos ajudando o tempo todo, e já deu a mostra de todo jeito para cada um de nós. Basta a gente seguir os passos. É fácil? Não, não é fácil. Exige muito de nós, muito esforço, muita determinação. Como também uma passagem no livro de Francisco de Assis, quando ele inicia aquele momento de conflito existencial, sabia que tinha uma missão, mas não entendia qual era essa missão. E ele olhava para aqueles servos do Pai e se sentia condoído daquela condição deles. E ele começa a buscar entender aquilo ali. E Francisco de Assis, consta lá que ele só vivia em êxtase. A comunhão dele com Jesus era intensa, era diária a comunhão dele. E ele tinha um respeito profundo pelo Pai biológico dele. Ele não foi fazer guerra, ele não foi confrontar o pai, mas ele foi tentar entender tanto o lado de sofrimento daqueles servos, como as atitudes do pai. E Jesus mostra para ele, num determinado momento que ele está naquela aflição, ele queria tirar todos aqueles servos da condição, e Jesus mostra para ele que não é bem assim, que há uma necessidade da gente buscar a firmeza da vontade, a coragem moral através da dor, para então a gente entrar num processo de tratamento, para depois a gente entrar no processo de regeneração. Então, Jesus mostrou para ele que aquelas pessoas estavam passando por aquela situação difícil e de dor, para que aquela dor sensibilizasse o coração e eles pudessem, em outras encarnações, cada um no seu tempo, encontrar, buscar, querer, com uma firme vontade, um outro caminho, que não aquele até aquele momento. E Jesus mostrou para ele as vidas pretéritas daqueles que estavam lá. Foi quando Francisco entendeu que não era retirando, né, as pessoas daquela situação da forma como ele desejava. E a gente até entende, porque se nós, na condição que nós estamos, a gente vê alguém passando por um sofrimento, a gente quer tirar aquela pessoa daquele sofrimento, a gente quer imediatamente, e a gente não consegue. Imagine Francisco, como que ele não se sentiu, né? E Jesus nos lembra, também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, aqui está
toda a causa dos nossos processos obsessivos e a solução. Jesus recomenda que até da injustiça a gente transforme aquilo ali num momento de amizade. Porque o que ele mais pediu foi que a gente perdoasse, que a gente se reconciliasse. A gente reconciliar do coração. Mas ele também explica, é claro que no momento de reconciliação, que às vezes a situação foi grave, talvez não dê para nessa encarnação voltar a ter uma amizade, a ter uma intimidade. Mas pelo menos o perdão, o exercício do perdão, nós precisamos iniciar. Eu trouxe como base, para a gente conversar um pouco, o livro Dramas da Obsessão, que é da Ivone Pereira, né? Nós temos muitos clássicos que falam desse assunto com muita propriedade e profundidade. Falar nisso, profundidade, eu lembrei agora. Estava num grupo de estudo, faço parte de um grupo de estudo, e nós estávamos estudando o livro do Passe do Jacomelo, que é um livro muito científico, tecnicamente, né? E aí, como eu já tinha estudado algumas vezes esse livro, a gente já estava estudando, acho que pela terceira vez, eu tinha estudado sozinha, já tinha estudado em grupo, eu questionei assim, vamos procurar aprofundar mais esse estudo? Aí um dos colegas disse assim, não, mas um livro maior profundidade do que esse não tem. Esse aí traz tudo sobre técnica. Eu não estava falando disso, né? Eu não estava falando de aprofundar em técnicas. Eu estava falando da gente aprofundar no sentido de ver aquela técnica na vida prática, de ver aquela técnica aplicada com o outro no coração. Será que o passe, o movimento das mãos como ele ensina para todos? Não, não é, né? Então, eu acredito que naquele momento do passe, é aqui, é o sentimento, é a vontade firme, como Jesus disse para Francisco, de querer bem ao outro, de querer ajudar o outro. Hoje, as pessoas, os espíritas, e passam isso para as pessoas lá fora, só acreditam na casa espírita se tiver reunião de desobsessão. Se não tiver reunião de desobsessão, não é uma casa que faz tratamento. Às vezes a pessoa chega lá na APEL procurando a reunião de desobsessão. Nós não temos reunião de desobsessão, porque nós fazemos um trabalho com a fitoterapia, com as plantas. Então, o nosso mestre nos ajudou a compreender que o trabalho desobsessivo ali não era essencial, e que, mas se de todo caso a gente quisesse, porque quisesse, só depois de 10 anos juntos de grupo, que a gente iniciasse, pensasse, começasse a planejar. E aí a pessoa chega e diz assim, que não tem trabalho de desobsessão. Não, pois então eu quero mesmo uma casa mais forte, porque essa daqui é fraca, não tem desobsessão. Infelizmente, nós espíritas estamos passando. Porque tem pessoas que acreditam que se não tiver tem espírito que acredita que não tiver desobsessão. Amigos mandam gente lá para a APEL quando tem necessidade da fitoterapia. Mas se é um tratamento espiritual, não manda para lá. E o evangelho é o quê? E o diálogo fraterno é o quê? E o passe? E a água magnetizada, tudo isso aí, gente, são recursos, às vezes uma conversa. Nós, no grupo da fitoterapia, a gente passa o mês de julho viajando a nível norte e nordeste, levando a fitoterapia. E o nosso mestre, que é o seu Langerton, nos ensinou que a fitoterapia, ela não é um trabalho em si, mas ela é um chama para o evangelho. E ele, o período que ele trabalhou com a fitoterapia, ele tinha um hospital que era de doentes da mente. Ele recebia lá pessoas com altos sintomas graves de processos obsessivos. Casos e mais casos, muitos daqueles que estão na caravana do arco-íris estiveram internados lá com ele. E como era que ele tratava? Ele tratava com reunião mediúnica? Não.
Ele tratava com todo o amor e carinho, com os cuidados, com o evangelho, com o estudo do livro dos Espíritos. É assim que ele tratava. E muitos deles estão hoje trabalhando. Trabalhando. Eu lembro de um atendimento que a gente fez em Recife, muita gente na casa, muita gente, e eu fiquei entregando os remédios e dando passo naquele que precisava. E chegou uma mulher, nossa, essa mulher estava tão mal, eu tive tanta pena dessa mulher, ela estava para desmaiar, e ela sentia náusea, ela estava para morrer, e eu dei logo o remédio da fitoterapia para ela, e dava passe, e ajudava, e ela derramou água em cima dela, e aquela coisa, daqui a pouco ela foi acalmando, e melhorou. Quando a gente terminou o atendimento, que a gente foi fazer a reunião de avaliação, eu contei esse caso para o nosso coordenador, para todo mundo que estava lá no grupo. Aí ele disse, eu que atendi ela. O que acontece é que ali, no momento do atendimento, teve uma ação espiritual muito grande e houve um desacoplamento do espírito que estava ligado. E ela ressentiu, o choque da separação. Aquilo ali era separação. Então, gente, como é que eu vou dizer que isso só acontece numa reunião mediúnica? Então, o livro Dramas da Obsessão é um dos livros que eu mais gosto, porque é ditado pelo Bezerra de Menezes. E como ele mesmo disse em outro livro, A Loucura sobre o Novo Prisma, maravilhoso também, ele diz lá que a medicina ela vai nos ajudar muito mais quando entendemos, e principalmente cada um de nós, entender que o homem é um ser essencialmente o espírito. A gente precisa entender isso aí diuturnamente. Nós somos essencialmente o espírito. E aí sim, a medicina, a ciência vai conseguir ajudar mais o homem. A gente lembra daquela passagem de Jesus quando chega na casa de Marta e Maria. Maria chega perto de Jesus e fica ouvindo, anestesiada pela vibração de amor do Cristo. Mas Marta, ela fica lá preocupada e entra e sai, ajeitando as coisas para que pudesse servir para os convidados, aquela preocupação. O que Jesus quis dizer com isso? Porque todo o momento de Jesus foi de ensinamento. Que a gente não pode só ficar parado e também não pode só ficar na ação. A gente precisa ter a conjugação. Se a gente fica só preocupado em servir, a gente nem liga para quem está ali. Se a gente fica só com quem está ali, a gente não se preocupa em servir quem está ali. Então, é a conjugação disso aí. E Bezerra de Menezes diz assim: nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsidiado por entidades dessa categoria, se esta não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Então está lá no livro dos médiuns, Kardec faz a separação, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, ela vai de forma sutil. Ela vai de forma sutil, por isso que muitas vezes, quando se dá conta, já tomou de conta. Vai pela influenciação telepática ou pela sugestão mental, vai influenciando o sistema nervoso, o perispírito, o pensamento, até chegar o momento em que toma conta de todas as ações. Nesse livro é uma família de desencarnado que influencia uma família de encarnado. São processos de 4 séculos já que vinha sofrendo. E já tinha sutilmente incultado no pai daquela família encarnada até chegar ao suicídio. E a filha já estava também sendo influenciada. E muito interessante que Bezerra de Menezes diz lá que escolheu um centro espírita para levar para fazer o trabalho de desobsessão. Aí ele deixa muito bem claro: nós poderíamos realizar esse trabalho sem o concurso de encarnado nenhum. Mas por que fazemos? Para que nós encarnados conheçamos os processos além túmulo e possamos nos ajudar
e a gente se acha. Geralmente, quem gosta do trabalho da desobsessão se acha imprescindível, às vezes, né? Acha que se não fizer o trabalho de desobsessão, aquele processo de tratamento ele não vai ocorrer. E Bezerra de Menezes deixa muito bem claro, é para o nosso aprendizado, e não porque somos imprescindíveis. Então, a gente vê os processos da obsessão baseada no ódio, no desejo infriável de vingança, insolúvel numa só etapa reencarnatória. Que Jesus disse para nós que seria o nosso objetivo, a nossa finalidade aqui na Terra, da nossa existência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, todos os problemas que nós temos são problemas de relacionamento. A nossa relação conosco, que ainda não sabemos, porque na medida que a gente bebe, que a gente fuma, que a gente come demais, que a gente comete os certos exageros, nós não estamos nos amando, porque a gente sabe que isso não é o natural da nossa essência. A gente sabe que isso aí nos prejudica. Na medida que a gente fere o outro, a gente também não está se relacionando bem, não está construindo pontes. Nós estamos ou quebrando, ou destruindo, ou não fazendo nada. A relação com as coisas, com os bens, que a gente sabe que tudo que a gente tem são acessórios à nossa vida. Os bens materiais são para nos ajudar a compreender o sentido da vida, a fraternidade, a solidariedade. E Jesus deixou muito bem claro, ele não é contra a riqueza. Cada um de nós, se tem competência para ser rico, que bom. Eu não tenho, mas tem muita gente que tem competência para ser rico. Ótimo. Não é isso que Jesus está falando, mas é entender, compreender qual é o sentido da riqueza na sua vida, para que a gente possa reconstruir as relações através da fraternidade, do serviço no bem. A gente só vai mudar aqui no coração quando a gente aprender a servir com o coração. Porque também não adianta só ficar fazendo obras assistenciais. Tem espírita que lá fora se desdobra em 1000 para dar conta de ajudar as pessoas. Mas em casa, e a gente sabe que a nossa primeira obrigação é no lar, é na família, pelo que a doutrina nos diz do que ela significa para cada um de nós, né? E como Emmanuel disse, se a gente não consegue conviver harmonicamente com esse grupo pequeno que é o familiar, como que a gente vai aprender a conviver em sociedade? Como se eu não sei viver ali no grupo pequeno? Que respeito, que valores que eu vou passar para aquele que está no macroambiente, se eu não sei nem conviver no micro? Então, Paulo pede a gente que também faça essa reflexão. E Emmanuel também, no livro Pão Nosso, ele fala sobre isso. Bezerra de Menezes fala lá também. Existem outros sim, as paradoxais obsessões por amor. É uma coisa que a gente está vendo muito hoje em dia. Às vezes, o casal convive 30 anos e aí se separa. 30 anos, constrói família, uma caminhada, aí se separa. Meu Deus do céu, viram 2 inimigos, a ferro e a fogo. Não fica nada, não sobra nada dos 30 anos que viveram. E às vezes não é nem por infidelidade. A gente vê muitos casos de raiva, de ódio, de desejo de vingança, porque um cônjuge foi infiel. Mas às vezes diz assim, não, o amor acabou. E aí um não quer se separar, mas o outro quer. E aí vira aquela confusão, e aí coloca os filhos no meio e vira 2 inimigos cruéis, né? É um também muito difícil de se resolver. Quando eu era criança, eu ouvia dizer, em briga de mulher, ninguém mete a colher. Mas hoje é difícil a gente encontrar um casal que fique sofrendo sozinho. Sempre precisa de ajuda, porque sozinho a gente não consegue resolver.
Tem também as obsessões sexuais, né? Porque tudo, o campo minado está em nós. Nós trazemos os fatores predisponentes e tem os determinantes. Quer dizer, eu posso ter trazido alguma fragilidade emocional que está lá no meu psiquismo, de algum vício, de algum desvio da lei, da fraternidade, do amor. E aí vem a situação e eu não consigo resistir, eu não consigo refletir, e aí eu caio na chamada tentação. Então, os processos obsessivos através do sexo têm sido um devastador nas relações. E a gente precisa entender que energia é essa. É uma energia criadora, é uma energia forte, que não necessariamente estamos falando de sensualidade, de sexualidade. Se a gente colocar as mãos a serviço do outro, nós também estamos trabalhando essa energia. A arte, a música, nossa, a música, ela tem uma vibração tão forte, capaz de nos ajudar a transcender muita coisa aqui dentro, quando a gente se permite sentir isso aí, né? Então, nós precisamos não ficar parados e precisamos buscar o autoconhecimento, me perceber diante das situações, perceber meus sentimentos, minhas emoções. Às vezes acontecem coisas pequenas, mas a gente não se dá conta daquilo que está acontecendo e vai. E acha que está tudo bem, já passa a ser natural, normal, e não é. Pode ser comum, pode estar acontecendo em muitos lugares, em muitos corações, em muitas mentes, mas não necessariamente é natural, porque natural é aquilo que vai seguindo a lei de Deus. Tudo que vai contrário a essa lei pode ser comum, mas não é natural. E as auto-obsessões também. Muitos de nós fica remoendo situações, remoendo, pensando, e aquilo vai fragilizando a nós mesmos energeticamente. Daqui a pouco a gente adoece, não por um processo obsessivo que o outro incutiu em mim, mas por aquilo ali que eu coloquei dentro de mim. Nós somos energia. Está lá, as células têm alma, nós temos átomos, nós temos reações eletromagnéticas, eletroquímicas dentro de nós, do nosso corpo. Isso tudo significa que nós não somos só um corpo. Nós somos, como Chico disse, e Emmanuel, eminentemente o espírito. E por isso precisamos educar esse espírito. Os processos obsessivos atingem aqueles despreocupados das razões da vida e ignorantes de si mesmo, que da existência só conheceu muitas vezes a feição meramente animal. Muitos de nós estão vivendo instintivamente e não conseguem refletir sobre isso. Esse conhecimento da doutrina, quando eu conheci, a primeira vez, o primeiro palestrante que eu ouvi falar sobre a doutrina, ele disse assim: a doutrina não se propõe a ser mais uma religião. Ela se propõe a ser um conhecimento em todas as religiões. Acontece que, infelizmente, muitos estão passando pela vida. Às vezes a gente vai falar alguma coisa e a pessoa não quer nem saber. Por quê? Porque isso significa ela olhar para dentro dela e enxergar o caminho e as escolhas que está fazendo e o caminho que está percorrendo. Muitas pessoas hoje chegam na casa espírita e eu gosto sempre de perguntar qual é a religião, porque hoje a gente tem atendido muitas pessoas de outras religiões. E eu gosto de perguntar para respeitar, para ver qual é o meu limite naquela conversa. E às vezes a pessoa diz assim: eu sou católica. Ah, você é católica, muito bem. Então, e você estuda a Bíblia, o Novo Testamento, você vai sempre à missa, você participa de algum estudo, você participa de algum grupo de solidariedade na sua igreja? Não é bem assim. Aí quando começa a gaguejar, eu já sei. Não é assim, né? Quer dizer, eu já estou participando de centro espírita tal, já há algum tempo, assistindo palestra, tomando passe.
Quer dizer, já está quase um espírita, mas não consegue admitir que já escolheu um outro caminho. E às vezes a gente descobre que é o medo de entender a reencarnação. E se a gente entendesse que a reencarnação é uma lei de amor que nos ajuda a progredir, que nos permite errar e buscar acertar e compreender e desatar os nós da nossa vida, como o Chico diz, a gente abençoaria a reencarnação e não teria tanto medo assim. Os fatores predisponentes do processo obsessivo. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. E Emmanuel fala sobre tudo isso aqui, né? A queixa, o ciúme, as crises de angústia, o medo, as enfermidades, tudo isso aí são os fatores predisponentes para que ocorra uma obsessão. Isso quer dizer o quê? A nossa parte nesse processo. A obsessão, muitas vezes, ela não é, geralmente, como diz Bezerra de Menezes, geralmente não é uma reparação, não é um resgate de vida pretérita, mas é a nossa invigilância que nos faz permitir sermos influenciados por algum desafeto, e muitas vezes nem é desafeto. Às vezes, a gente criou aquela intimidade com algum ente querido e ele desencarna, mas a gente fica com aquele adoecimento emocional. E aquele espírito, por aquela atração mental, a sua energia fica próxima à nossa. Mas acontece que ele não tem ainda condições de vibrar de forma que não nos atinja. E aí acontece os adoecimentos mentais. Quando antes de conhecer a doutrina espírita, duas coisas eu queria muito entender. A primeira era a hereditariedade. E a segunda eram os processos de adoecimento mental. Porque eu pensava assim, se a pessoa está doente da mente, a ponto de nem ter condições de conviver socialmente, como que essa pessoa vai progredir? De que forma está tendo aí a misericórdia de Deus? E aí a doutrina espírita nos explica maravilhosamente. E Kardec, naquela condição de espírito tão brilhante para nos ajudar, se esforçou tanto, e ele viu que naquele processo invisível, que o espírito se apresentava como adulto. Como assim um adulto e criança? Qual é o objetivo da infância? Por que infância? Para que serve? Para qual é a finalidade? E aí a gente entende com a doutrina, né? Que a finalidade é nós, enquanto pai, enquanto mãe, olhar para aquela criança e começar a identificar aquilo que ela está mostrando que vai ser um caminho de desvio aqui e aqui. Mas, infelizmente, hoje, muitos pais estão passando a mão na cabeça dos filhos e estão deixando a vida levar, a vida conduzir uma educação que a obrigação era dele. E aí, quando chega lá na pré-adolescência, na adolescência, a gente vê, como em muitos casos, os filhos mandando nos pais. Ou então não tendo o menor respeito, nem pelo pai e nem pelo outro. Então, Kardec também pergunta lá, o que acontece se a família se acabar? O encrudecimento da sociedade. Então, o processo que nós estamos vivendo hoje, para a gente adentrar num regime de regeneração, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é estarmos em família, é assumirmos a condição de pai e de mãe em relação àquela criança que Deus está nos confiando, como alguém que vai ajudá-lo, incentivá-lo a reconhecer essas fragilidades e ajudar a assumir um processo de educação. Mas é claro que nós, pais, também vamos nesse processo. Os filhos, eles não estão ali só aprendendo conosco.
Se a gente aproveitar, a gente aprende muito também com essas crianças. Então, o processo é de igual para igual. Quando no livro dos médiuns responde a questão, o que é uma obsessão? Aí, é um espírito inferior influenciando alguém. Aí a gente fica nesse pedaço do inferior. Então o outro é mau e eu sou bom. Então o outro está me prejudicando e eu não mereço. O outro é que é ruim, então eu tenho que me livrar dele porque é ele. Inferior não é a nós, não. Inferior no sentido do maior, do ser evoluído. Porque em relação a nós somos iguais. Ele só consegue me atingir porque eu sou tão inferior quanto a ele. Se eu pensar, se eu levar em conta essa categoria do nível moral. Se eu estou no nível superior de elevação moral, ele não vai me atingir. Ele não consegue energeticamente me atingir. Então, ele é inferior, não em relação a mim, mas os ser superiores. Então, ele está me obsediando, ele está me influenciando, porque eu tenho em mim algo, o campo que predispõe a ele a receber essa influenciação. Então, começa por mim. Em Mateus, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. E em Lucas ele diz, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Toda a fala de Jesus era nos advertindo a importância que tem da reconciliação, da gente não desejar o mal a outro, mas todo bem, como os Espíritos estão nos dizendo nas mensagens de hoje, todo bem que a gente fizer, no sentido de crescimento interior para nós mesmos, eles vão utilizar e vão nos ajudar a potencializar e a vibrar, expandindo aquilo que de bom a gente está construindo em nós. Processos obsessivos e suas consequências. O desastre grande quase sempre é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos de que nos processos de obsessão acontece assim também. Então a responsabilidade é nossa. Como se livrar da obsessão? Os métodos, Bezerra de Menezes diz também, os métodos para a catequese de obsessores são variados, dependendo de circunstâncias especiais que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista e múltiplas modalidades no momento. Tem uma questão no livro dos Espíritos, que a gente estudou semana passada, que Kardec pergunta, quando ele, lá no item que fala sobre a influenciação dos Espíritos no nosso pensamento, e Kardec pergunta assim, aquela intuição, aquele primeiro pensamento, ele é bom ou ele é mau? Eu devo seguir ou eu não devo seguir? Depende. Depende da natureza do espírito. Quer dizer, se você estiver caminhando na direção do bem, essa influenciação, essa intuição pode até ser boa. Mas se você não estiver, aí já vai complicar um pouco. Há registros em nós que geram magnetismo em nossa personalidade, que nos atrai para depurar esses registros, que é a reconciliação com Deus. Então, nós temos arquivos em nós que precisa ser exteriorizado para que a gente trabalhe. Por isso que não é se livrar das situações, arrancá-las. A vida é experiência de amar e ser amado. Aí a gente lembra da parábola do filho pródigo, né? O pai que deixa seu filho mais novo partir e sofrer a dureza nas experiências de estar só. E Jesus diz, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, porque muitas vezes a gente pensa que é o mal e, na verdade, é um bem em nossa vida, para que a gente possa fazer melhores escolhas para nós mesmos. Porque a partir do momento em que eu escolho um caminho do bem para mim, eu vou influenciar ao meu redor. Porque, como os Espíritos diz, a luz, quando ela se apresenta, ela não se apresenta com violência, ela não arranca, ela não força, ela não faz guerra. A luz, ela simplesmente se expressa, como Jesus se expressou em toda a sua pureza da alma, que quando aquela mulher hemorrágica tocou, ele disse, quem me tocou? Não sei, mestre, tanta gente aí ao seu redor lhe tocando. Não, mas alguém especial me tocou porque saiu uma virtude de mim.
Então, aquela criatura encontrou uma ressonância na vibração do Cristo, por isso foi curada. Para terminar, eu queria botar uma música que fala sobre a paz. A gente precisa... As nossas crianças, porque tem muito pai, quando a criança se envolve com alguma briga na escola, o pai diz assim: olha, você não seja fraco não, se lhe triscarem você, bata também, você repite. Isso não é responsabilidade de uma cultura de paz. E essa música que fala sobre a paz, ela tem uma letra muito linda. E ela diz: comece por você, que muitos te seguirão. Então, que cada um de nós possa assumir esse compromisso de sermos pacificadores com Cristo. Foi isso que Ele muito nos pediu. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto vai vibrando no mundo pra trazer perdão, dividir o pão, só o amor, tudo que já se fez e a força. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto vá vibrando no mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só amor, tudo que já se fez e a força. Já é hora de acender a chama.
Obrigada. Que Jesus nos ajude, né, a sermos pacificadores. Tem muitos que dizem por aí que o amor adoece, cobre milhões de pecados, e é tudo. Então eu prefiro a definição da Eva Pierre Jacques no livro Não Temas o Mal, porque as pessoas entendem que o amor adoecido é capaz de odiar, de ter raiva, de se vingar. E a Eva Pierre Jacques, nesse livro, nos ajuda a compreender que do nosso planeta, para todas as pessoas necessitadas de tanto amor, de tanta paz, para todos os lares, nossas famílias. Pai de amor, nos guia, nos ilumina hoje e sempre. Que assim seja. A sala de paz.